Pronto, estamos recebendo o inspetor Vitor Sarmento, chefe substituto aqui da 6ª Delegacia, aqui de Ceabra, né? Que é Ceabra, Ibotirama e Itaberaba, para o senhor e para a senhora que não sabe. E vamos falar um pouquinho sobre o balanço da Operação São João. E, claro, falar se agora no São Pedro ainda vamos continuar com essas operações e bem como tirar algumas dúvidas que estamos falando aqui desde o início, né, da semana sobre alguns acidentes. Inspetor, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Jornal do Meio-Dia mais uma vez e já traz pra gente aí que o pessoal que está em casa, está nos acompanhando, quer entender. Realmente, eu já vou direto com a pergunta e a gente vem com a operação. É um mês atípico que a gente está vivenciando hoje nas vias aqui da nossa região da Chapada Diamantina? Boa tarde, Merisvaldo, boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores também, né, do Chapada News, que estão nos acompanhando aí ao vivo pelo YouTube. Olha, Merisvaldo, eu já posso adiantar que é um mês muito atípico. É atípico, então? Sim, por quê? Ano passado tivemos Corpus Christi por volta ali de 30 de maio. Esse ano o Corpus Christi foi em 19. Ou seja, tivemos um feriado bem prolongado, o que favoreceu o aumento de bebidas alcoólicas e também do cansaço de alguns motoristas que aproveitaram o período para viajar bastante. Então, de fato, é um mês e foi uma semana atípica esse mês de junho. Assim, eu posso adiantar, eu já vou trazer os dados. Pois não. Mas eu posso adiantar que não foi um São João feliz para a Polícia Rodoviária Federal. Tanto a nível de região aqui de Ceabra, como a nível de Bahia. Traz pra gente os dados, né, Carla? Já pra gente ter uma base, mas já trouxe essa informação que realmente foi um mês atípico a nível de acidentes aqui na nossa região. Mas vamos para o balanço aí, inspetor. Pronto. Ano passado, tivemos apenas 2 sinistros. Sinistros com feridos foram 2 também, que tiveram feridos no ano passado. E não foi esse feriado prolongado que tivemos esse ano. E esse período, só para esclarecer, é de 20, ou apurado, é de 20 de junho até 25 de junho. Já esse ano tivemos 7 sinistros. E tivemos, infelizmente, 3 mortes. Considerados sinistros graves, que temos os protocolos para considerar algo como sinistro grave, quem tiver dúvida pode entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal, foram 5. E foram 11 feridos nesse período. Quer dizer, comparado ao ano passado, esse ano foi bem atípico. Rapaz, pois não, cara. Ou seja, aquelas mortes, né, que teve a colisão entre o carro e a carreta com 4, eles não entraram nesse... Não, aquele grave acidente, deixo meus sentimentos aqui aos familiares, ocorreu no dia 17, salvo engano, na terça-feira. E isso não entrou no balanço do São João. Aquele acidente que a gente teve de Iraquara, né? Os jovens vindo de Iraquara para Ceabra. Porque a partir do dia 20, então eles se não foi entraram antes... nos dados e a gente teve um número superior de acidentes e de sinistros aí durante esse período. Não entrou, no caso, nos dados da operação. Gente agora, do céu. No mês... Rapaz, que negócio, hein? Isso, e a gente, assim, reforça o alerta para os condutores a respeito do cansaço e a respeito do uso de bebidas alcoólicas. Tivemos sinistros que atendemos e que as pessoas não quiseram fazer o teste. Isso não é uma nota de culpa, a gente não está afirmando que eles fizeram uso de bebida alcoólica, mas diante da experiência que temos na rodovia, nós alertamos que bebida e direção não é uma boa combinação, principalmente nesse período de São João. Agora eu posso trazer os dados da Bahia, que também houve um pouco de aumento no número de óbitos. Porque em 2024 tivemos 14 óbitos. Na Bahia, esse ano tivemos 18 óbitos. Ou seja, 3 deles foram em Ceabra. Eu já falei a respeito da rodovia 242, algumas pessoas até me indagaram, ela não é a rodovia mais perigosa da Bahia. Eu não estou dizendo que a 242 não é uma rodovia perigosa, estou dizendo que ela não é a rodovia mais perigosa na Bahia. Inclusive, nesse ano, as 2 rodovias que tiveram mais óbitos foi a 101 e a rodovia 116, ou seja, a 242 não está entre as 2 que tiveram mais óbitos. A 101 vieram com 5 mortes, infelizmente, e a 116 com 6 mortes esse ano, nesse período da Operação São João. Eu também posso falar, Merisvaldo, que assim, nós ainda estamos com queda no número de acidentes na Delegacia de Ceabra. Que a Delegacia de Ceabra é a região de Itaberaba, Ceabra, até a ponte de Ibotirama hoje em dia, que hoje em dia foi incluído na Delegacia de Ceabra a unidade de Ibotirama, antigamente fazia parte da Delegacia de Barreiras. Só que, diante de algumas tragédias que tivemos, inclusive a última vez que eu estive aqui no programa, não havia ocorrido aquele acidente que tivemos ali próximo ao Zuca, que cerca de 11 pessoas vieram a óbito. E agora
estamos com aumento no número de mortes aqui na 242. Estamos com 8 mortes a mais do que o ano passado. Esse ano já estamos com 29 mortes. Até o mesmo período do ano passado, estávamos com 21 mortes. Todavia, o número de sinistros baixou. Estamos com um declínio de 28% no número de sinistros. Mas os sinistros que estão sendo registrados estão sendo muito graves, a ponto de ceifar a vida de algumas pessoas. Meu Deus do céu. E assim, você traz os números aí, você falou da 116 e da 101. Mas se a gente for buscar a média, a Chapada Diamantina ganha das duas, né? O fluxo de veículos é muito menor. E se você for pegar na média de acidente, a gente passa das duas. Porque é um fluxo pequeno aqui, só que tem um número de acidente razoável, né? Isso eu tenho que concordar com você, né, Edvaldo, que o fluxo de veículos, de fato, na 242 é menor. Agora, acontece que a 242 é uma rodovia que tem muitos caminhões. Esse ano eu estive na Farm Show, conversando inclusive com alguns empresários, eles me relataram que existe uma expectativa de safra recorde esse ano, o que ocasiona, por consequência, também um aumento de número de caminhões na 242. Então, estamos vendo um aumento significativo, comparado ao ano passado, dos caminhões trafegando pela 242. E para escoar essa safra para o mundo, eles não param, né? São 24 horas a gente vendo caminhões rodando aí para poder conseguir escoar essa safra. Então isso também impacta no aumento dos números aqui na rodovia. Que não quer dizer que os caminhões têm responsabilidade direta com os acidentes, né? Que os últimos que a gente trouxe aí não tiveram, né? Para deixar bem claro, para as pessoas não tentarem linkar uma coisa com a outra, né? Claro, a gente não está responsabilizando os caminhoneiros, mas sim a gente está falando que o fluxo está aumentando de maneira generalizada. E o escoamento da safra não é apenas o aumento dos caminhões, mas também de toda a logística dos caminhões, que entra carros de passeios também. Algumas pessoas não sabem, mas alguns carros de passeio dão apoio a esses caminhoneiros. Então aumenta o fluxo de maneira generalizada. Na vez passada que eu estive aqui, eu também ressaltei que os caminhoneiros são motoristas profissionais. A quantidade de caminhoneiros que temos na 242 é gigantesca. E graças ao profissionalismo desses caminhoneiros, é que ainda temos números baixos aqui na 242. Claro que sabemos que tem alguns caminhoneiros que infringem a lei, que abusam do poder que eles têm, que bem ou mal é um veículo robusto, mas de maneira geral os caminhoneiros da 242 eles são motoristas responsáveis, senão teríamos números muito mais trágicos aqui para relatar. Perfeito, pois não, Carla. Inspetor, esse números de acidentes que a gente teve nesse período de junho agora, a gente pode entender, né? Eu principalmente quero entender, devido às festas que nós temos aqui na localidade? Exato, é como eu ressaltei antes. Esse ano tivemos o Corpus Christi muito próximo ali do São João, o que favoreceu um feriado prolongado, o que também favoreceu um fluxo de turistas muito maior do que o ano passado. E isso fez com que tivesse tido esse aumento no número de acidentes, né? Estamos percebendo também muitos motoristas fazendo uso de bebidas alcoólicas. Com base em que, inspetor, se eu estou falando isso? A gente tem relatos e a gente vê fotografias em redes sociais das pessoas postando, às vezes dirigindo e bebendo. Isso daí a PRF ressalta que deve ser inibido e a gente vê os números aí como estão. Eu queria ressaltar também que algumas pessoas elas culpam a condição da rodovia, né? Primeiramente, a PRF ela não cuida da rodovia, quem cuida é o DENIT, não é responsabilidade nossa. Mas, infelizmente, apesar das condições da rodovia, 90% dos números de sinistros que nós vemos na rodovia, ainda a causa principal é falha humana. Por mais que as condições da rodovia às vezes não são adequadas, por mais que às vezes possa haver uma falha no equipamento, uma falha naquele maquinário, que é o carro, que é o caminhão, mas 90% dos sinistros ainda a responsabilidade é humana. Ou seja, poderia ter sido evitado. Então, inspetor, outras indagações, eu até explanei um pouco aqui ontem, porque muitas pessoas disseram, mas não pode não, é obrigatório você fazer o teste do etilômetro, e como é que se nega, não pode isso. Eu até falei um pouquinho sobre isso a respeito, dizendo que ninguém, né, a lei diz que eu não sou obrigada a produzir provas contra mim, mas assim, no caso de um acidente, em caso de embriaguez, quando é considerado crime, quando levar para a delegacia, quando é que de fato a pessoa pode se negar? O limite criminal estabelecido. Abaixo disso é medida administrativa. Correto, inspetor. Mais alguma coisa, Nerisvaldo, que você queira saber? Não, eu estou com uma ligação de um ouvinte aqui
Eu vou pedir para chamar o intervalo comercial. Antes, quero agradecer o inspetor pelas informações e lembrar você que está em casa acompanhando a nossa programação, que esse material, né, para quem quiser assistir depois, vai estar disponível lá no nosso Instagram do Chapada News. Inspetor, agradecer mais uma vez a sua presença aqui ao nosso Jornal do Meio-Dia. Gratidão, Nerisvaldo, gratidão, Carla, gratidão a todos os ouvintes. Para aqui colocar à disposição a Polícia Rodoviária Federal, qualquer dúvida, a gente sempre está aí à disposição do cidadão. E ressaltar, mais uma vez, né, que esse período festivo, agora vamos entrar na Operação São Pedro, vamos reforçar o policiamento, e que nesse final de semana, para que todos possam voltar bem para casa, para que todos possam voltar sãos e salvos para casa, por favor, sigam as normas de segurança, sigam o Código de Trânsito Brasileiro, e caso vocês venham a dirigir, não bebam. E se forem beber, coloque um condutor que não tenha feito uso de bebida alcoólica. E assim agradeço a participação e coloco a Polícia Rodoviária Federal à disposição da sociedade.